Atos, capítulo 2, o verso 1 vai te dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, estavam como nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, unidos, reunidos, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu creio nesta palavra, eu creio que uma ordem do céu, do Senhor, pode encher a tua vida, pode encher o teu coração, pode encher esta casa da vontade dEle. E olha o que aconteceu no verso 3, diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa foi a minha oração ao sair de casa pela manhã e também agora à tarde. Que todos fiquem exatamente assim, cheios do Espírito Santo, e que nós possamos nesta tarde, no início dessa noite, sair daqui exatamente assim, falando em outras línguas, falando na língua do Espírito Santo, falando aquilo que Deus quer que venhamos a falar e fazer. E eu não digo só falar em abrir a boca, mas em atos, em atitudes, em escolhas, em testemunho, em exemplo para aqueles que nos rodeiam. Essa é a minha oração, e gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Deus, sabemos que existem lutas que só o Senhor pode resolver, existem coisas que só o Senhor pode fazer, não adianta sequer tentarmos, Pai, mas às vezes nos esquecemos, Pai, e somos conduzidos pelas nossas vontades, pela nossa mente, pelo pensamento, mas que nesta tarde, Pai, sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, não só no falar, Deus, mas também no agir, de forma prática, verdadeira, Pai. Fala conosco, fala com cada um aqui presente, Pai, responde a cada um, quebra corações duros, frios, que o Teu amor se estabeleça, Pai, que haja uma real conversão a Jesus, não a religiosidade, não a agenda na casa do Senhor, não, mas uma real conversão da Tua vontade, Pai, ou seja, que mudemos diante dos nossos cônjuges, que nós possamos mudar diante da nossa postura no trabalho, naquilo que fazemos, que possamos ser melhor, Deus, da Tua casa, que vençamos as barreiras e as diferenças, e sejamos em comunhão uma só unidade, pensamento, visão, Pai, e que essa visão que o Senhor tem dado à vida desta igreja para esse ano, ela se cumpra em todas as áreas da Tua vida, da vida dessa igreja, Pai, em todos os ministérios, Pai, que como voluntários possamos voltar ao primeiro amor e fazer como nos primeiros dias fazíamos, não hoje de forma automática, mas dedicando vida, tempo, dedicando, Pai amado, dons e talentos, dedicando os nossos bens, as nossas propriedades, Pai, porque nada é nosso, tudo é Teu, a nossa vida é Tua, Pai. Nos ajuda, Pai, ajuda o Teu povo a entender a Sua vontade, Pai, porque essa é a boa e agradável, como diz a Tua palavra, esta é a melhor para nós, mas quando nós tentamos fazer, só pioramos as coisas, mas que nesta tarde, no início dessa noite, o Senhor é quem vai fazer, porque nós começamos agora aqui a reconhecer a Tua grandeza, Pai, nós oramos e clamamos por isso, louvamos o Teu nome, Te servimos aqui, agora, mas agora abrimos nosso coração e pedimos: vem Espírito Santo, vem Deus, vem Espírito, toma o Teu lugar, enche o nosso corpo, enche o nosso coração,
e que possamos falar em línguas, e que possamos dar aleluias, 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 que possamos glorificar o Teu nome, glórias, glórias ao Teu santo nome, Pai. Abra a sua boca, aproveite esse momento, reconheça quem Ele é na tua vida. Nós viemos aqui para clamar ao Senhor, Deus, por mudança na vida da tua igreja, Pai, mudança no nosso pensamento, mudança, precisamos mudar. Só que no que depender de nós, nunca reconheceremos, Pai, mas através da Tua palavra, que diz que nós seríamos quebrados, refeitos, seríamos como um vaso de barro. Refaz, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que necessitam de mudança aqui nesta noite. Em nome de Jesus eu te oro, Pai, eu te clamo. Amém e amém. Pode se assentar. Eu não vou ler o capítulo 2 todo, mas incentivo você depois a fazer uma leitura, uma meditação e dar continuidade, porque o tempo aqui é curto e eu tenho que correr um pouco aqui. Mas diz o verso 6, assim: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, ouvir a voz daquele povo, ouvir Jesus falando, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Você já viu algum milagre acontecendo na sua vida ou na vida de alguém, no qual você olhou e ficou perplexo? Todos nós. A nossa mudança já é motivo de perplexidade. Só que nós entramos numa rotina normal, né? E a gente esquece das mudanças, daquilo que Deus já fez, dos milagres. Aí diz aqui assim: porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, olha, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Eram vários povos. Aí diz assim no verso 11: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aí eu olho para isso aqui, parece que é a gente, né? Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, na vida do povo da igreja, e estamos aqui ainda em dúvida de quem é que está fazendo, de quem é que está agindo. É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Só chegar à casa do Senhor já é um milagre. Te convencer da vontade de estar aqui em comunhão, unidade, em comunidade, em congregação, como determinação bíblica num tempo tão difícil, no qual temos visto testemunhos de igrejas e pastores e líderes que, meu Deus, não dá para acreditar. Às vezes eu recebo uns vídeos e só Jesus. Mas louvo a Deus, porque temos aqui uma igreja séria, comprometida, compromissada com a vontade do Pai. Aí depois vai dizer assim, no verso 13: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ou seja, havia dúvida aqui por parte de alguns. Alguns homens chegaram a dizer que estavam embriagados, estavam no Espírito Santo, estavam eles ali a agir e serem tocados e movidos pela vontade do Pai, e havia dúvidas. Mas aí se levantou Pedro, no verso 14, diz assim, com os 11, e erguendo a voz, os advertiu, nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha o que Deus está falando aqui nesta tarde. Fica atento àquilo que eu estou falando contigo, aquilo que eu, o Senhor. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós estamos nessa fase, nos últimos dias, e aqui diz que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Eu entendo que aqui Deus está dizendo aqui para nós nesta tarde, que Ele vai derramar, que Ele já começou a derramar, e até o final desta noite, deste culto, Ele vai concluir com o seu Espírito, e nós sairemos daqui nesta tarde, no início dessa noite, profetizando as vontades do Senhor, a verdade dEle, a palavra dEle, profetizando com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso agir, não só em falar, mas com as mudanças que precisam ser feitas. Há mudanças que Deus quer que façamos. Ele tem nos colocado na posição no qual Ele quer nos ajudar, mas será que temos permitido isso? Será que temos cumprido? Será que temos o servido com verdade? No 19 ele vai dizer que mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o seu nome, olha o que Deus está dizendo, se eu e você, nós aqui nesta tarde, nós invocarmos o nome do Senhor, Ele está dizendo aqui que nós seremos salvos. Nós seremos salvos, nós seremos resgatados. Mas pastor, eu já sou crente, pastor, eu já estou não sei quantos anos aqui na igreja. É exatamente isso que Deus quer falar. Precisamos mudar. Precisamos estabelecer um tempo novo na nossa vida. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos ser aquilo que nós fomos um dia. Por isso a palavra do Senhor está dizendo aqui, que se você não desistir dele, você será salvo. Se você não desistir da sua família, do seu casamento, apesar das lutas e tribulações, o seu casamento será salvo. Se você não desistir dos seus filhos, eles serão salvos em Cristo Jesus. Se você não desistir dos seus projetos, sonhos que Ele mesmo colocou no seu coração, os seus sonhos chegarão, porque eles serão salvos. Há projetos de Deus na vida desta igreja. Eu creio que esta igreja tem potencial, tem condições, tem homens de abrir dezenas de outras igrejas. Eu creio que há aqui no nosso meio, sim, essa é a palavra, pastores já prontos, preparados para servir a obra e entrar neste exército. Mas por que não aconteceu ainda? Eu creio que há aqui levitas, eu creio que há pessoas aqui com dons e talentos, no qual Deus está esperando o teu mover, para que Ele se mova. Basta que você diga: Senhor, eu estou aqui, quero ser tomado pelo teu Espírito Santo, quero ser direcionado pelo Senhor, para fazer a tua obra, para fazer o teu melhor, para cumprir a tua vontade. Então peça o que você precisa. Se há retirada de desânimo, peça que Ele tira. Se há vontade de fazer mais, peça que Ele te dá. Se há algo que você ainda não tem como instrumento para cumprir o propósito do Senhor, peça que Ele te dará. Chega de timidez, chega de medo, chega de vergonha, chega das nossas insatisfações que nos param, que nos travam diante daquilo que Deus quer fazer. E Ele quer. Aí vai dizer assim no verso 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Você crê que os seus sonhos serão ressuscitados? Eu creio, porque durante várias vezes na minha vida eu estive exatamente assim, mas quando o Espírito Santo de Deus me tomou, tudo mudou. Tudo muda, tudo. Aí aqui ainda diz assim: rompendo os grilhões da morte. Quando nós estamos presos, estamos assim,
grilhões, morte, desânimo, insatisfações, motivos nos quais nós nos prendemos e ficamos parados, travados, mas que isso não seja o impedir de uma nova caminhada, de uma fase, de um novo tempo na sua vida, na vida da sua família e também do seu ministério. Eu creio nisso. Verso 25 vai dizer, porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Deus está dizendo que Ele está aqui conosco, então não se abale, não tenha medo, não pare, não trave, continue a tua caminhada, continue com vontade, continue firme, até que você alcance, e quando alcançar não para, continue mais ainda, porque sempre haverá um tempo onde a vontade do Senhor será ainda maior. A palavra de Deus diz exatamente isso. As maiores, as melhores coisas ainda estão por vir. Então tem um grilhão lá de morte no teu casamento, muda, receba a palavra do Senhor para a sua vida, use das estratégias de Deus, não mais das suas. E no verso 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso aqui é uma palavra que nós devemos ter no nosso coração, na nossa boca, nos nossos lábios todos os dias. Enche-me, paz, enche-me, Pai, de paz. Enche-me da tua alegria, enche-me da tua presença. Mas saímos da nossa casa pedindo a Ele: Pai, me entrega, me dá, me abençoa. Mas nessa noite Deus está pedindo a você, peça a Ele, peça do seu Espírito Santo, peça da tua vontade. E vai dizer no verso 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Já conhecemos o Senhor Jesus, somos testemunha dele. Mas aí no verso 33 vai dizer assim: exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Deus quer derramar sobre a sua vida nesta noite, derramar do seu Espírito Santo. E por que ainda, pastor, isso não aconteceu? Porque talvez você não tenha cumprido ainda alguma vontade do Pai em relação à sua vida. E o verso 37 vai dizer assim: ouvindo eles estas coisas, ou seja, nós aqui ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes, ou seja, arrependeram-se o coração, e que perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Deus, o que que nós vamos fazer? O que que tu queres que nós façamos nesta noite? Como mudança? Que tipo de arrependimento? Em que área nós precisamos mudar? Somos crentes, sim, mas precisamos mudar. E Pedro vai e responde ainda no verso 38: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E o final do verso, leia comigo o que diz. Diga mais alto. Diga mais alto agora comigo. Que assim seja em nome de Jesus. Que nós recebamos esse dom, esse presente do Senhor,
Que como igreja possamos ser muito mais do que temos sido, fazer muito mais do que temos feito. É isso que Deus tem falado comigo. Aí no verso 39, no final, vai dizer assim: isto é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele está nos chamando. Ele está chamando pessoas aqui para o ministério, alguns para os casais, alguns para trabalhar com homens, outros com mulheres, alguns para trabalhar com a sexualidade, outros com experiências vividas e vencidas nos vícios, para que pessoas sejam abençoadas. Há pessoas aqui com dons e talentos muito particulares, que Deus está chamando, que Deus está convocando, que Deus está falando. E aqui diz que isto o que, pastor? O Espírito Santo, os milagres, as maravilhas, é para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então os que lhe aceitaram, no verso 41, a palavra, foram esses batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E o 42 traz uma palavrinha aqui importante para nós. E o que fizeram esses homens? Perseveraram, não desistiram, não desanimaram, não pararam, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ainda diz aqui, na comunhão. Há muita gente que persevera na doutrina, na palavra, mas tem dificuldade de estar em comunhão, está sempre criando um problema. Você conhece alguém assim? Está no grupo do Zap, deu problema lá e tiraram ele. Gente, eu não aguento mais o WhatsApp, eu não sei vocês, mas é tanta mensagem que chega, eu não aguento mais, eu não respondo mais. Essa é a verdade. Um dia desses, conversando com o irmão reclamando do ministério, reclamando do seu líder, reclamando do seu diácono. Mas se fosse eu na situação do líder dele, ele teria muito mais a reclamar. E olha que eu tenho essa cara de bonzinho, mas eu já teria perdido a paciência com ele. Mas estamos sempre com a razão, estamos sempre certos. Queremos sempre a nossa vontade. Aí desistimos, paramos, entregamos, largamos, deixamos pelo caminho, mas que em nome de Jesus não seja assim na vida desta igreja, não seja assim na tua vida, não seja assim no teu casamento, não seja assim no seu contrato de trabalho, não seja assim na gerência da tua empresa com teus funcionários, não seja assim em nada, que não venhamos a ficar pelo caminho, mas completar, concluir aquilo que nós começamos. Mas para isso precisamos perseverar. Essa é a palavra, na doutrina, na palavra, na lei, mas na comunhão, na unidade. Aí ontem, quando eu preparava essa mensagem, Deus me lembrou de uma série de pessoas que eu preciso criar coragem, eu mesmo, procurá-las e pedir perdão. Perdão por um ato, por uma falha, por um pensamento. Pedir perdão para que eu possa assim abrir uma porta e poder viver em comunhão, em unidade, como diz aqui a palavra. Mas isso eu tenho que perseverar, porque algumas delas eu já até encontrei hoje à tarde e ainda não pedi perdão. Mas eu vou perseverar, porque eu quero receber esse dom, eu quero receber e estar a cada dia mais cheio do Espírito Santo de Deus. E para isso eu tenho que perseverar. E ainda diz aqui no final do verso: no partir do pão, na divisão das necessidades e também nas orações. Como é difícil orar por alguém que te traiu, né? Como é difícil orar por alguém que te feriu. Como é difícil orar e olhar para alguém que te machucou, que te enganou, que falou mal de você. Mas aqui diz: perseveremos, igreja. Aqui diz: no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Aí talvez você pense, não, mas nós já estamos fazendo muito. Estamos não. Há sinais e prodígios que precisam ser revelados à sua vida, para que você faça, através da sua vida, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Porque às vezes quando fazemos, a vaidade vem e nos toma, mas fazemos em nome de Jesus. Na verdade, não somos nós que fazemos, somos usados como canal para abençoar outras vidas. Aí um dia desses eu me assustei, 38º encontro de casais. Está ficando velho, hein, Fernando? Aqui já entregou mais ou menos a tua idade. Você está desde o início lá, né, Fernando? Bem. Todos os que creram estavam juntos. Não me passaram, no final eu faço. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E eu creio nesta palavra. Eu creio que Deus quer salvar toda a sua família, toda a sua casa. Eu digo salvar, não apenas trazê-lo para cá, mas tirar ele daquela vida de corrupção, de sujeira, de lama, que muitos dos nossos parentes se encontram ainda hoje. Então às vezes achamos que fizemos muito, mas ainda temos muito o que fazer. E viver exatamente isso que está aqui na palavra, dia a dia, Deus acrescentando. Por isso o crescimento dessa casa, dessa igreja, por isso um lugar grande lá em cima, porque Deus quer salvar, Deus quer trazer. Eu creio que se cada um tivesse aqui fazendo a sua parte, quando eu digo fazer a sua parte, não é trazer a sua oferta especial, não, é colocar a sua vida diante do Senhor. Se isso já estivesse acontecendo aqui, o Espírito Santo já tinha preparado já a construção e o término dessa obra, mas Deus está a esperar, a aguardar a sua vida, a sua decisão. Quero lembrar aqui a você que já leu Atos, que a igreja primitiva aqui não possuía nenhuma das coisas que nós pensamos que são essenciais para o sucesso de uma igreja nos dias de hoje. Quando eu fui convocado ao ministério pastoral, eu pensava que precisava saber pregar. Eu falei, meu Deus, bispo, eu não falo, eu não sei, vai enrolar tudo, vai ficar ruim demais. Filho, no momento em que eu impor as minhas mãos sobre a tua fronte, sobre a tua cabeça, Deus tomará, eu lembro até hoje, a sua vida do Espírito Santo dele, e você se tornará um profeta e pregará a palavra do Senhor. Eu fiquei em dúvida, tá? Falei, não sei se vai dar isso não, mas vamos lá. Mas algo de sobrenatural começou a tomar a minha vida. E na véspera de uma pregação, eu não durmo a madrugada. Eu não sei se de nervoso, ou porque se Deus quer falar comigo, mas eu passo a noite em claro, meditando, orando, clamando, intercedendo. E de alguma forma Deus fala, e Ele tem falado. Mas há pessoas aqui no nosso meio que Deus quer ver ministrar, que Deus quer ver falar da sua obra, que Deus quer ver mudar para que dê testemunho de vida. E nesta noite Deus está falando com alguns aqui em especial, eu creio.
Eu quero lembrar que esse povo não possuía prédio, esse povo não tinha recurso financeiro, não tinha a influência política que nós temos hoje, não tinha status social, porque ser crente hoje é um status. Ser diácono, então, da Nova Vida do Columbandê, ser pastor, meu Deus, status em termos, né? Porque vivemos um tempo em que, se você declarar que é pastor evangélico para comprar um carro, você não compra, só compra à vista, porque a maioria deles estão dando calotes aí não tem como. Esse é o tempo que nós vivemos, mas Deus quer mudar, e esse povo não tinha nada disso, e era capaz de ganhar multidões para Cristo. Agora, à noite, à tarde, nós tivemos 3 visitantes, mas pela manhã nós tivemos 1. De manhã tínhamos aqui mais de 500 pessoas. E ganhamos 1 pessoa para Cristo. Mas a vontade do Senhor não é questão de números, mas é questão do agir. É ganhar almas para Cristo, multidões. Mas que força nós temos feito para que isso aconteça? Ganhar vidas para Cristo. Quantos fomos capazes de trazer à casa do Senhor nesta tarde? Só lembramos de nós, do compromisso, da agenda. Eu sei que eu sempre prego isso, mas isso é algo que me incomoda. É algo que Deus diz para mim: muda, filho. Estava eu agora à tarde batendo lá na casa dos meus vizinhos, não cristãos, para trazê-los à casa do Senhor. E vou continuar a insistir, e o Espírito Santo de Deus vai me dar sabedoria, estratégia, e aqueles estarão e serão tomados pelo Espírito, tão quanto eu, tão quanto você. Mas isso não pode ser só a minha vontade, precisa ser a sua também. Esse povo foi capaz de estabelecer muitas igrejas, mesmo com a contrariedade da força do Império Romano, daquela época, que era contra a igreja. Mas a pergunta que eu faço agora a você é: por que isso? Porque a igreja tinha o poder do Espírito Santo e nós não. Desculpe a palavra aqui, porque se tivéssemos realmente estaríamos gerando aqui talvez centenas de conversões aqui nesta noite. Essa é a verdade. Essa igreja tinha o poder do Espírito Santo energizando a cada dia, fortalecendo aqueles homens, direcionando o ministério deles. Ou seja, que o teu ministério, que a tua vida seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, seja fortalecida a cada dia, a tua casa, a tua família, os seus negócios, empreendimentos, aquilo que você se colocar a fazer, seja o Espírito Santo fazendo. Esse povo era verdadeiramente um povo movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio que esse mesmo poder que naquela época eles tinham, eu creio que nós podemos ter também, eu e você. Ele está aqui a nos rodear. O Espírito Santo está aqui a nos tocar, a nos influenciar, a nos querer nos mudar, esperando você abrir a sua boca e glorificar ao Senhor, ou deixar que Ele te ensine a glorificar a Jesus com a sua vida, com o seu testemunho, em nome de Jesus. Que Ele possa soprar em nós nesta tarde. Começa a pedir isso a Ele. Começa a dizer: Deus, eu estou na tua casa não apenas pelos meus projetos e milagres que preciso, mas porque eu quero estar na tua presença. Reconhecer o teu amor, Pai, o teu amor sobre a minha vida.
Diga a Deus assim: venha e toma o teu trono na minha vida. Tomar o teu trono é dirigir a ser o seu rei, é dizer ao inferno, ao inimigo das nossas almas, que a presença de Deus é constante em tudo na sua vida, em tudo, em todas as áreas, em tudo aquilo que você fizer. Por isso que eu creio que a presença do Espírito Santo está aqui a nos curar, está aqui a nos tocar, está aqui a nos mudar, está a moldar, a dar um tempo novo para mim, para você. Reconheça isso, reconheça a sua pequenez, as suas limitações, o quanto Ele é grandioso e tem cuidado de tudo até aqui. Diga a Ele em pensamento, ou abra sua boca, mas diga: sopra, Senhor, com o teu Espírito Santo, sopra definitivamente em minha vida. Mas para Ele soprar, você tem que dizer, né? Dizer a Ele assim: eu te quero, Deus, eu quero os teus projetos que o Senhor tem para mim, eu te quero, Espírito Santo, habita em mim. Abra o teu coração, abra a mente, abra a porta da tua casa para o agir do Senhor, e a paz lá se estabelecerá. Que a sua vida seja uma resposta de Deus a esse lugar, a esta igreja, a rua onde você mora, o local que você trabalha, a faculdade que você estuda. Que a sua vida seja a resposta de Deus por onde você passar. A minha oração é que a sua vida, é que através da sua vida flua o rio de glória de Deus. Olha a palavra usada, rio, ou seja, rio é a água correndo, ela nunca para. É a glória do Senhor por onde você andar, por onde você ir, no que você fizer, aonde você estiver, aonde você chegar o Senhor, chegar a paz. Um dia desses, um irmão que eu pedi um favor para empregar um irmão nosso aqui, me ligou e disse assim: não dá para trabalhar com ele. Como não? Aos nossos olhos, uma pessoa tão dedicada, não dá. Precisamos nos lembrar da responsabilidade de sermos cristãos, crentes. Aqui houve um dia escolhido por Deus para derramar o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nesta noite também pode ser o dia escolhido por Deus. Basta que você diga: toma, Pai, a minha vida. Lembra que eu disse no primeiro verso que estavam ali todos reunidos? Da mesma forma estamos hoje aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós nos reunimos aqui por quê? Para quê? Para ter uma mudança de vida, para cada dia entender que há necessidade de buscar a santificação. Não há santo aqui, pelo contrário, todos nós pecadores, como diz a sua palavra, mas buscando a perfeição do céu, buscando mudança. Pentecoste é uma palavra grega que significa 50º dia depois da Páscoa. E era uma das festas importantes, talvez a festa mais importante de Israel. Ela ocorria 50 dias após a festa das primícias, conforme Levítico 23, ou seja, data em que Jesus ressuscitou. Eu não vou ler aqui, mas em casa leia Levítico 23, de 15 a 22. E esta festa era para comemorar, olha só, gente, eles se reuniam, cultuavam a Deus para comemorar dois importantes fatos. A primeira delas era a colheita, ou seja, a gratidão pela safra do ano. E quando eu li essa parte,
Eu me lembrei, será que temos sido gratos a tudo que Deus tem nos concedido? Ou temos sempre reclamado de algo, de alguma coisa? Será que temos sido gratos pela colheita? E quando eu falo colheita, é pelo alcançar do trabalho, da rentabilidade, das bênçãos de Deus, do seu casamento que é uma bênção. Para de dizer que você não aguenta mais o seu marido. Começa a dizer, ele é uma bênção, e as coisas começam a mudar. Eles eram gratos e comemoravam pela colheita, e comemoravam e agradeciam pela entrega da lei ao povo de Israel por Moisés. Eles agradeciam pela entrega da lei. Mas aí nos pegamos vindo à casa do Senhor para Deus nos dar forças para vencer a crise, mas esquecemos de entrar por aquelas portas e dizer: Pai, obrigado pela igreja de Nova Vida em Colubandê, obrigado por esta igreja, obrigado pela vida do bispo, obrigado pelos pastores desta igreja, obrigado, Pai amado Deus, pela diaconia de serviço dessa casa, obrigado pelos obreiros que são os primeiros a chegar, obrigado. Será que nós falamos isso ao adentrar, ao estacionar? Obrigado pela vida do sentinela que está lá cuidando do meu carro. Ou reclamamos porque ele mandou colocar um pouco mais para cá ou para lá? Gratidão pela lei, pela palavra, pela igreja, pelos líderes. Deus aqui usou esta figura do Velho Testamento para nos fazer entender a vontade dele e também a obra que ele estava aqui fazendo, mas para nos fazer também reavaliarmos e ver a obra que ele quer fazer. Ele quer fazer algo maior na tua vida. É isso que eu entendo com esta palavra. E no dia do Pentecostes, o Senhor, ao derramar o seu Espírito Santo, ele estava aqui dizendo que o tempo da colheita espiritual da terra havia começado, e que a foice, olha a palavra, a foice do Espírito Santo estaria a convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Era o tempo da graça de Deus derramada sobre aquele povo. Mas o povo que invocasse o nome do Senhor, a minha oração, o meu pedido agora é que você venha invocar a Deus. Invocar é chamar, é falar: toma, Pai, é teu. É isso.